Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu quero saber de você. Me diz aqui, quantas vezes você tentou finalizar algo do passado? Um relacionamento, seja um relacionamento afetivo, seja uma amizade, né? Seja um ciclo em um emprego. Quantas vezes você precisou se desvincular da energia de alguém e percebeu que não conseguiu, que ficava pensando, né, que essa energia ficava voltando sempre? Quantas vezes você quis recomeçar algo novo, você quis dar um novo passo na sua vida, mas sentiu que está realmente presa a algo do passado, algo que você ainda não consegue compreender. Hoje esse é o tema do nosso bate-papo aqui, né, no nosso canal Útero de Gaia. Eu sou a Jo, facilitadora do autoconhecimento, trabalho com mapometria, né, e também com a alquimia da alma. Se você não me conhece, não conhece o canal, já segue aqui para mais vídeos como esses, porque hoje, né, o intuito desse bate-papo aqui é abrir a sua mente para que você já ganhe consciência, né, da sua responsabilidade energética, né, que passe a olhar essa responsabilidade com mais cuidado e também, né, já comece a trabalhar a sua independência energética, né, a cuidar dessa energia com mais amor e com mais carinho também. Então vamos falar, né, sobre ciclos que não se finalizam, sobre histórias que nós vamos carregando, né, histórias mortas, os mortos que nos rodeiam, né, e o quanto isso torna a nossa caminhada pesada, né? Quando a gente está pensando em mortos, né? Quando a gente vai falar de coisas do passado que deveriam ter morrido lá atrás, mas que ainda reverberam no nosso corpo, né? A gente vai falar de um laço energético, né? Seja ele emocional, seja ele kármico, né? Porque também pode acontecer de você estar envolvida energeticamente com pessoas desde vidas passadas, né? Porque uma das maiores macumbas, uma das maiores magias que existem e a gente faz sem saber é a palavra. Então, quando eu decreto algo ao meu respeito, eu estou ali invocando uma força. E muitas vezes, ali, na emoção com que eu estou sentindo ali, do quanto aquela palavra pode ser e é verdadeira, pronto. Ali a macumba está feita. Isso significa que, se eu juro amor eterno a uma pessoa, no ápice de uma emoção, né, no virar de um olho, aquela palavra, ainda mais num ato sexual, né? Onde você está criando, energia de criação ali, toda reverberando no teu campo. Então, muitas vezes essas juras, essas promessas, né, elas viram, né, laços energéticos que nos mantêm aprisionados a essas pessoas, né? E aí dentro de nós fica o quê? Fica aquela consciência de que poderia ter sido melhor, eu não dei o melhor de mim, poderia ter sido diferente. A não aceitação de que aquilo lá terminou, findou, faz com que você arraste aquilo lá, né, para os seus próximos relacionamentos. É a mesma coisa que dormir com um fantasma. Então, quando eu não tenho a capacidade de olhar para um fim de algo, seja uma amizade, né? Uma amizade, alguém que a gente tinha um elo e de repente aquela amizade foi ceifada, porque é interessante a gente entender que às vezes a gente não compreende um fim do ciclo. A gente acha que tudo na vida é permanente. A gente está vivendo aquele momento, a gente acha que realmente, né, aquilo vai durar-se para sempre. A gente não aceita,
né, as divergências, né, os ciclos da vida. A gente não aceita esse subir e esse descer. Então a gente não entende que pessoas passarão por nossas vidas, nós, né, teremos essas trocas e elas ficarão até o momento que aquilo ali, que aquela energia estiver ressoando, né? Você expandiu, a pessoa expandiu para um lado e a outra expandiu para o outro, é sinal de que está na hora de se soltar, está na hora de viver novas experiências, mas a gente não. A gente quer viver atrelado à coisa do passado. A gente se segura como se aquilo lá fosse parte de nós. E acaba se tornando, porque o nosso corpo, né, guarda essas memórias. Então, se eu venho de relacionamentos lá atrás que ficam reverberando no meu campo, né, que ficam me trazendo memórias, né, seja elas de saudade, seja elas de dor, todas elas vão te levar para o mesmo lugar. E qual é esse lugar? A dependência energética daquela pessoa. Você está querendo viver uma nova história, mas você não vai conseguir, porque energeticamente aquela pessoa está ali, viva dentro de você. Por mais que morta esteja, né, você carrega esse morto contigo. Então é muito importante a gente ter a responsabilidade energética de saber o que é melhor para nós. Até mesmo nós mulheres que nos relacionamos com frequência com o mesmo parceiro, a gente tem que entender que a gente está trocando energia ali o tempo todo. É preciso retornar para si mesmo. E quando você vai se desvincular de uma energia, você não está se desvinculando de uma pessoa. Entende? Porque cada um aqui veio expressar aquilo que veio. Quando a gente entra numa relação, olha só, a gente precisa trazer a responsabilidade do que a gente escolhe viver. O meu pior relacionamento foi o que mais me impulsionou. Ele serviu como uma verdadeira alavanca para o meu autoconhecimento. Foi quando eu me vi distorçada, né, no chão, por causa de uma relação. Eu percebi, não, peraí, eu preciso voltar para mim e dentro desse voltar para mim me reconhecer, porque eu não sei mais quem eu sou. Eu não posso deixar que uma pessoa faça isso comigo, me maltrate, não me dê valor, me engane. Quem eu acho que eu sou para merecer isso? Então a gente tem que ter, né, pré-estabelecido que ao abrir a porta, eu sou a porta. Eu sou um portal. Eu só deixo entrar na minha energia quem eu permito. Porque se eu tenho conhecimento sobre a minha energia e o meu valor, estará ao meu lado quem estiver em igual ressonância comigo. Eu não quero ninguém abaixo e eu não quero ninguém acima. Nós vamos atrair aqueles semelhantes, aqueles do quais as nossas histórias vão se entrelaçar e nós possamos viver, aprender. Então aquele embuste da tua vida, aquele que mais te causou dano, né, é o que mais veio te ensinar. Só que aí a gente não aprende, tá? Dizendo que assim, autorresponsabilidade. Eu sei que tudo depende da nossa criação, eu sei que a gente é muito influenciado no meio externo, mas aqui a gente está falando de ganho de consciência. Eu me permiti ser arrastada por relações até ter ganho de consciência. E na época eu fui num caminho que meio solitário. Eu não sabia muito o que eu estava galgando, o que eu estava descobrindo, né? Eu fui de um ponto de quase enlouquecer para descobrir que aquele caminho ali era um caminho de suicídio da alma. Uma relação que estava me matando. E eu estava permitindo aquilo. Então não foi fácil para mim me desvincular da energia. Não foi na época. Na época não tinha o recurso que eu tenho hoje. Eu não era a mulher que eu sou hoje. Mas foi justamente aquela relação
que me fez acreditar que eu podia ser essa mulher aqui que tá falando com vocês. E passei pelo luto, tive a coragem de terminar, de enterrar, de sofrer o que eu precisava sofrer, de chorar o que eu precisava chorar, né? E ao mesmo tempo me lembrar de que eu não merecia viver aquilo. Então não foi um processo e nem será. E é justamente o apego que faz a gente repetir as mesmas histórias. Porque a gente inconscientemente está buscando mais do mesmo, né? O nosso cérebro que promete repetições, que não foi feito ele não quer gastar energia com novas experiências, ele repete aquela experiência para que você tenha certeza de que você está novamente cometendo erro até que você ganhe consciência. Esse não é um caminho que você vai acordar de manhã, de repente, e já conquistar no outro dia. Não. Vai exigir de você coragem. Vai exigir de você responsabilidade. Mas é um caminho que vai de encontro com você, é um caminho que vai te libertar, para que você possa viver novas experiências, sem que as experiências do passado fiquem te atormentando. Então é muito fácil a gente perceber quando a nossa energia ainda está, de alguma maneira, vinculada com alguém do nosso passado. A gente lembra da experiência, a gente sente, né? Muitas vezes no físico, no corpo, a gente vai falar, a gente sente dor no peito, né? A gente pode sentir na própria ioni mesmo, né? Uma contração. A gente lembra dessa pessoa muitas vezes ou com mágoa, né? Desejando o mal. Então, tudo isso atrela-se a uma não aceitação. Né? Ouve aquela música, traz na memória, né? E aí aquilo fica reverberando no seu campo. Quem de nós, ao terminar, não ficou imaginando essa conversa de reconquistar a pessoa, de isso, de aquilo, ou até mesmo do que a gente gostaria de ter falado e não falou? Tudo isso são energias, e essas energias, elas ficam presas no teu campo, porque elas são tuas. O que o outro está reverberando de lá, entende? Já chega em você, porque quando o seu campo está todo aberto. Mas o que é teu, o que você está pensando, o que você está criando o tempo todo, por trás dessa emoção que você não aceitou ainda, isso vai voltar para você de alguma maneira. Então é por isso que a gente precisa ter a responsabilidade de finalizar os nossos ciclos e enterrar os nossos mortos. A gente precisa ter a responsabilidade de olhar para nós com carinho e com amor pelo processo, né? E nos perceber o nosso valor. Perceber quem merece estar ao nosso lado, quem merece tocar o nosso corpo. Não sair por aí agindo por impulso e por carência, sabe? Mas ter esse lugar, né, da valia, se olhar, né? E dentro dessas possibilidades, se conhecer, poxa, eu realmente estou ainda com memórias do meu ex, né? Aquela história, aquelas coisas que eu não disse. Eu sinto aqui, ó, sinto nos meus ombros, pesado esse cargo, né? Sinto no meu peito, não consigo me abrir para uma nova relação. Acho que toda relação vai ser igual. Você precisa passar por um processo de desemaranhar esse nó, né? Que é um processo de um divórcio energético. É um processo, uma magia simples, com elementos que vão trazer o corte desta energia permanente do seu campo. Quando você estiver pronta para soltar. Porque muitas vezes está com a mão segurando, né? Achando que tem algo para aprender, achando que dá para mudar,
Tudo isso reverbera sobre a expectativa do que a gente espera que o outro seja. O outro, ele é o outro. Se o outro, ele não cabe na nossa, em nós, no que a gente espera de uma relação, entende? Ele é ele, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando ele vem, ele pode até se apresentar, né, com todo o fogo da paixão. Mas logo ele vai ser por essência, e às vezes a essência dele não é aquilo que você busca. E tá tudo bem. E o contrário também. E tá tudo bem. Mas a gente fica nessa permanência, né, de querer que as coisas deem certo da nossa maneira, porque a gente quer controlar tudo. A gente está apegado de um pensamento patriarcal, né? De que case-se para sempre, viva-se para sempre, que a família tem que ser feliz. Então, reparem se isso realmente ressoa com você. Repare se é verdadeiramente isso, né, que ressoa com você. E se for, que ótimo! Trabalhe sua energia, a sua autoestima, o seu olhar para si mesmo, para que você se coloque em relações saudáveis, de pessoas que te admiram, de pessoas que te respeitam, de pessoas que façam, né, o melhor por você. Então, se você quer viver essa relação e está atrelado ao passado, né, não consegue se imaginar, muitas vezes a gente nem consegue se imaginar vivendo isso. Né? A gente quer, mas não quer. Arruma pessoas indisponíveis porque estamos namorando com um defunto. Né? Verdadeiramente é isso. Então, quando eu tenho responsabilidade sobre a minha energia e eu sei que eu posso, né? Existem técnicas que me fazem fazer esse corte de maneira efetiva. Por que não? Né? Eu trabalho com apometria, trabalho com magia, trabalho com corte de laços. Né? Esse é uma das grandes medicinas, né, que trago essa tesoura etérica para cortar esses laços energéticos. Né? Então, o meu convite é para que você se observe, se perceba. Será que você não está aí? E, gente, não é só relacionamento afetivo. Entende? A gente às vezes vai para uma empresa trabalhar num emprego, mas a experiência do trabalho anterior não deixa a gente ser original, não deixa a gente ser criativos, não permite que a gente ouse, porque de alguma maneira a gente fica com medo de repetir os mesmos erros, sem perceber que estamos atraindo mais disso. O universo, ele só vai entender você pelo que você está vibrando. Em torno de você existe um campo eletromagnético que ele não vai dizer o que a sua boca, a sua mente racional está pensando a seu respeito. Ele vai se conectar com o que é verdade para você. E muitas vezes o que é a verdade de você para com você, das suas experiências para com você, se dá por um filtro, né, de experiências antigas. Se dá pela não compreensão do fluxo divino da vida. Se dá pelo apego. Então, quando a gente solta as coisas e se prepara para receber o novo, a nossa vida anda com abundância. É um rio contínuo que flui. Né? A gente consegue, né, ter relações saudáveis, duradouras ou não, né? A gente consegue se olhar e se relacionar com nós mesmos, buscamos e sentimos este prazer, nos conectamos com esse sagrado prazer. Né? Eu vejo mulheres que falam de relacionamentos passados que perderam totalmente o tesão. Que na hora de ir para a cama com outro homem, se lembra do ex-parceiro. Então, gente, tudo isso é uma criação de uma energia para te prender. A mente, né? A mente, ela não é a consciência. A mente, ela é um vento que voa em direção, ela se espalha. Se não tem uma consciência para observar e direcionar essa mente,
Entende? Você só vai criar redemoinho. Então é leve, é seguro, é permitido você se desconectar do passado para viver novas experiências. Entende? Você não precisa ficar atrelado e repetindo os mesmos ciclos. Você já pode dizer agora, não, eu quero fazer isso por mim. Eu escolho modificar essa energia em mim. Eu escolho voltar para a minha energia, me recolher, né? Porque é isso, essa energia que está, né, espalhada por esses ciclos que não se finalizaram, como abas abertas do computador. Sabe quando você vai abrindo um monte de aba e aquilo fica carregado, você vai querer processar um vídeo e demora séculos? É o mesmo que acontece no nosso dia a dia. Quando a gente está sobrecarregado energeticamente com energias dos outros, né? Dando o poder, o nosso poder ao outro. Porque a nossa energia, né, é o nosso poder, é o nosso equilíbrio. E aí quando eu retomo essa energia, eu consigo ter consciência e me ver de verdade, sem sem a lente da carência, né? Sem a lente do engano, sem a lente da dependência emocional. E tô pronta para viver novas experiências. Então, se você deseja, né, se você sente aí no seu lar que você consegue, né, existem várias maneiras de você trabalhar essa energia, né? Você pode escrever uma carta, colocando o seu nome, colocando o nome do sujeito, né, da pessoa ali que você se sente atrelado energeticamente, do fato, da emoção, da experiência, né? Chamar pelas suas forças, né? Escrever com o coração, se dizer né? Pedir aos seus guias e mestres, mentores que te desconecte dessa energia, trabalhar este corte energético de forma consciente. Pega essa carta, depois transmuta no fogo, né? Percebe se essa energia está ressoando, né? Se é um laço pequeno, ali mesmo ele se desfaz, dependendo né, da sua força ali, de intenção, ali mesmo ele se desfaz. Aí você pode imaginar, né, que existe um cordão energético aqui, ó, no seu chakra umbilical que liga a essa pessoa, né? Visualizando você, essa pessoa, e esse cordão energético falando o que você precisa falar para ela, né? E aí você pausa, percebe se ela fala alguma coisa para você, e aí você imagina que você tem uma tesoura mágica na sua mão, e aí você imagina de verdade esse corte e corta esse corte de você, né? Faz isso por um processo até você se desapegar completamente da pessoa, né? Ou você pode fazer um divórcio energético, como eu faço na energia de Dona Rosa Caveira, né? Onde a gente traz essa força aí de transformação para levar de uma vez por toda essa energia, né? Unindo a apometria, né? Com toda a tecnologia ancestral que nos é dada. Você pode me procurar no telefone aqui embaixo, né? Conhecer as minhas redes sociais, conhecer os meus trabalhos e renovar suas energias para receber um novo amor, para receber novos amigos, para receber novos empregos, né? Trazer para si a consciência de que cada vez que você passar por uma experiência, você precisa, né? Não deixar que aquele acumular, né? Mas finalizar, sabe? A gente precisa resgatar os ritos de passagem. Isso faz com que o nosso inconsciente, né, libere de verdade aquela experiência. A gente está decretando ao universo que a gente está soltando, que é nosso, é nossa vontade de soltar, é nossa vontade de viver nova experiência. E aí a gente alinha, né? A gente precisa também alinhar a nossa ação junto com a nossa emoção. E aí a gente se solta mesmo, né? Termina um relacionamento, vai viajar com as amigas,
né? Vai curtir, vai conhecer novos lugares, vai sair sozinha, vai se levar para jantar, faz aquele banho de rosas gostoso com mel, ativa a pombagira que existe em você, essa mulher poderosa, se cuida, vai cortar cabelo ou não, vai pintar ou não, faz um penteado diferente, usa uma roupa nova, vai comprar uma, né? Vai investir em você, no seu autocuidado, naquilo que te dá prazer, né? Vai assistir um filme da gargalhada, liga com aquela amiga que você gosta, que vocês falam besteira e vai curtir sua vida, né? Então, a gente não precisa mais ficar, né, remoendo o passado. A gente não precisa. A gente sempre houveram os recursos, mas hoje eles estão cada vez mais acessíveis, né? Então, o eu consciente decreta, ele alcança. Ele alcança, porque tudo é feito aqui, ó, através desse poder mental, né? Lembra quando eu falei para você que a pior macumba é a fala? Então, essa mesma fala que maldiz, que amaldiçoa, que te manteve presa tanto tempo ao passado, pode ser a mesma fala que cura, entende? Não sei quanto tempo isso pode demorar, né? Vai depender da tua força, da tua intenção, daquilo que você traz, né? Vai depender do laço, do que está na tua energia, né? Tudo vai depender de um caso. Mas se você sente que você precisa de um recurso, né, energético, de uma tecnologia espiritual, você também pode me procurar, porque eu estou aqui para te ajudar, certo? Então hoje foi isso que eu queria trazer para vocês, né? A responsabilidade que temos de encerrar nossos ciclos para viver novas experiências com consciência, com amor, com alegria, com prazer, né? Com entrega, né? Para cair, levantar, aprender, né? O divórcio energético, ele não faz com que você se divorcie de um ser humano, entende? É de uma energia, é de uma experiência, é daquilo que aquela experiência fez em você, né? É das marcas que ela deixou no seu corpo, né? Na sua mente, no seu campo emocional. Então, quando você escolhe, né, com consciência, fechar todas as portas, todos os portais que você abriu, você cada vez mais está em si, cada vez mais está empoderada de si mesmo, está pronta para viver, né, através da sua verdade, daquilo que ressoa para você. Porque quando você está em si, você se redescobre. Você tem tempo para se sentir, para se perceber. E é nesse caminho que você floresce, se redescobre, né? Através de erros, acertos, né? Experiências boas, engraçadas, outras nem tantos. Você vai se desenvolvendo, você vai se dando permissão para viver, né? Vai se colocando nesse lugar de humana. Olha, eu sou um ser espiritual, né? Mas aqui na Terra eu vim desenvolver minha faculdade humana. Eu vim desenvolver os meus dons humanos. E quais são, né? Olhar para esse campo emocional e para esse campo mental como dois geradores, né? Duas forças, né? Que trabalham junto para criar a tua realidade, para criar a vida que tu deseja. Entende? Alinhar nesse termômetro para o meio, para o coração começar a criar de verdade. Para criar coisas e histórias boas, experiências, né? Onde você possa evoluir, crescer, né? Compartilhar, né? Com responsabilidade com pessoas que estão ali, ó, ressoando com a sua energia, porque não tem como ser diferente. Certo? Então, se você ainda não me seguiu, segue aqui, né? Semanalmente a gente tem aí vídeos novos, estou sempre trazendo áudios terapias, né? Pra gente aprender a liberar todas as nossas crenças, os nossos campos emocionais. Dá uma passeadinha no nosso perfil, né? Tem tiragem de oráculo, né? Então, às vezes, sinto o campo energético e me coloco aqui a serviço, né? Trazendo, né, a mim um pouco da minha sabedoria, um pouco da minha experiência, mas também conectando com esse tudo, né? Trazendo aquilo que a alma, né, que a alma sente que deve ser expressado.
Eu agradeço demais a você que ficou comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, não esquece, deixa seu joinha, compartilha, curte, né? Vai fazer muito sentido pro meu trabalho. E é isso. Eu fico por aqui te desejando com muito amor que você possa ser livre. Que você possa ser livre e que você possa ser feliz. Axé? Então nos vemos até breve.